Olá, o programa Longevidade em Foco foi construído para levar até vocês as informações sobre o bem envelhecer. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Longevidade em Foco. Olá, o programa Longevidade em Foco hoje vai conversar com dois professores do CELME, a professora Andréa de Marzio, de Estimulação Cerebral, e professor Everton Rossini, professor de Fotografia. Eles vão compartilhar um pouco desse reinventar do CELME em tempos de pandemia. Vamos lá? Olá, pessoal, tudo bem, professores? Como é que vocês estão? Oi, tudo bem, Linda? Tudo bem, Andréa? Olá, pessoal, tudo bem? Olá, boa tarde, Everton. Oi, Linda. Olá. CELME. Que bom, né, a gente poder se ver. Eu digo que a tecnologia tem nos ajudado bastante nesse compartilhar aí de trabalho que a gente está fazendo com o CELME, não é verdade? Então, é muito bom. Então, sejam bem-vindos ao programa Longevidade em Foco. E hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse novo tempo, né, do CELME, esse momento que a gente precisou se reinventar para poder seguir com o nosso trabalho. Então, eu queria começar ouvindo um pouquinho de vocês, qual que é essa leitura que vocês fazem desse tempo de pandemia, como é que vocês entenderam isso, né? Porque é algo para a gente extremamente novo, para todo mundo, né? Eu vou começar, então. Eu acho que o principal é a gente aceitar, né? No começo a gente começou a brigar muito com a situação, né? Como a gente não queria aceitar que tinha que usar máscara, não queria aceitar que isso realmente estava acontecendo. Mas acho que quando a gente aceita e fala, ó, o negócio é sério, vamos procurar a solução ao invés de ficar no problema, a gente acaba, né? O ser humano se acostuma com tudo, assim, a gente começa a tirar uma parte boa disso, né? Por mais que tenha dificuldades e tudo, né? Então, por exemplo, a gente trouxe uma coisa para o CELME que eu acho que a gente nunca imaginou que a gente faria, que seria a aula online, né? Até mesmo porque o CELME visa muito aquela questão da presença, né? Do contato. E a coisa inverteu tanto que hoje eu estar aqui com vocês é uma forma de contato, né? Coisa que há 3 meses atrás isso era, não, online não, eu quero ali conversar com a pessoa. Né? E, então, a gente tem que aceitar isso como uma realidade nossa hoje, né? Aqui comigo, então, quando a gente entrou, né, no período da pandemia, eu estava sempre com a sensação de que tudo ia voltar rápido e o normal o mais rápido possível, na verdade. E aí, quando a gente toma pé da situação de que não vai ser tão fácil e nem tão rápido assim, aquilo que o Everton falou, a briga do início aconteceu aqui também internamente, deu aprender a lidar com isso, porque eu também sou uma pessoa que adora contato, meus alunos sabem, eu recebo todo mundo na sala já dando, então para mim foi muito difícil a questão da fala do contato, né? Mas é aquilo que a gente sabe, o mundo não vai ser mais o mesmo, né? A gente vai ter que se reinventar para trabalhar, para conviver, né? A gente sabe que pelo menos a cura ou o tratamento demora, pelo menos as pesquisas demoram em média de 1 ano e meio a 2, então até lá a gente vai ter que ir se adaptando, aprendendo, se reinventando. E eu também tiro uma lição positiva da gente estar fazendo as aulas online. No meu caso, o conteúdo ele é extremamente complexo para ser passado via virtual, né? Até porque eu dependo muito do feedback dos alunos para a gente dar continuidade no conteúdo em sala, né? Escrever de cabeça para baixo, ler de olhos fechados, escrever com os olhos fechados. Tudo isso gera uma dificuldade para o aluno. E na parte virtual, às vezes a imagem congela, o áudio picota, então como conteúdo fica um pouco limitado. Mas a gente tem adaptado com exercícios mais de descontração para melhorar a atenção, e eu tenho percebido que o entrosamento com os alunos está sendo maior, todo mundo está aprendendo junto, né, com essa questão de conviver com a pandemia.
trocando experiências, né? Cada um dentro da sua crença, dentro da sua realidade, quem é grupo de risco, quem não é. Então tá todo mundo se ajudando, essa é que é a verdade. Muito bem. O que a gente percebe é que eles, por mais assim que a gente fale que eles são grupo de risco, né? Por mais que, na verdade, a mídia, né? Todo mundo sabe que eles são grupo de risco, a gente vê que pelo menos muitos deles estão se tirando de letra, né? Na participação das aulas, na comunicação com o grupo, tudo. Eu tenho tido contato também com alguns, né, nas vezes que eu vou dar plantão lá no CELME, e eu vejo que eles estão bem tranquilos, o que era uma angústia de princípio, né? Então eu percebi que ficou uma situação assim até que mais tranquila, porque no começo, como ficou tudo a questão assim, o idoso fica em casa, os idosos têm que ficar em isolamento, cuida do seu idoso, então ficou muito essa pressão, né? Então, foi a nossa angústia no começo, né? Que eles eram o foco. E, na verdade, eles estão tirando de letra, né? Eu fico, assim, bastante feliz de vê-los participando, de vê-los animados, de vê-los ativos, de vê-los, né, envolvidos com as aulas. Então, tá muito, muito bacana mesmo, né? Muito bacana. Com as aulas e com a tecnologia, né? Porque exatamente. Às vezes uma pessoa que tinha um celular ali que usava só para ligar, ele mexe no programa, coloca online, né? Faz a aula e, lógico, vai aprendendo cada dia, mas eles não deixam de fazer, não. É verdade. São todos muito presentes. Que essa oportunidade da gente estar fazendo as aulas online é muito interessante, porque eu particularmente não estou fazendo dentro do meu horário de aula por conta do barulho que eu tenho aqui, então eu tive que subir o horário, e eu achei muito bacana, um monte de gente falando assim, vamos trocar então tal dia, porque eu estou fazendo tal aula nesse horário, então assim, eles estão ocupando tempo, participando das outras aulas também, então eu achei assim, bárbaro, né? Eles se isolarem fisicamente, mas não virtualmente. Está todo mundo participando. Quem não sabia lidar com a tecnologia, pede ajuda. Aí a gente conversa antes, explica como é que faz para baixar o aplicativo, tanto no celular quanto no computador. Então, eles estão aprendendo e está vendo como essa experiência ela também traz o lado positivo, que é, daqui para frente, tudo vai ser virtual, né? Ou a tecnologia, ela avança muito. Então, a terceira idade, para não ser excluída, ela precisava muito se aproximar dessa realidade, né? Você vai ao cachorro, os atendimentos ao banco, o atendimento é eletrônico. Você vai ao supermercado, alguns caixas, você faz o autosserviço, o autoatendimento, você passa sozinho no código de barra. Então, tudo isso você tem que aprender a lidar com a tecnologia. E está sendo muito positiva essa situação, porque eles estão participando dessa forma, querendo saber como fazer, como ficar inserido. Então, eu acho que foi muito bom. Tudo isso que a gente vem promovendo e os outros professores e todo mundo participando junto. Tem a parte boa, né? Vai ser uma lição boa de tudo. É verdade, é verdade. Agora, Everton, me conta a sua experiência na questão da fotografia, porque a gente fala aula de fotografia muito mais, assim, tem que ser presencial, né? Porque a gente está ensinando ali a questão do olhar, do foco, tudo. Como é que você está fazendo? Qual foi o estilo que você encontrou nesse tempo? Na fotografia, eu acho que o desafio maior, além de fotografar, além de fazer a aula, o que está mais complicado é a saída para fotografar, porque é isso que eles gostavam muito, né? Sim. Então, vamos fazer, onde a gente vai fazer a aula, a ideia era onde que a gente vai fazer a próxima aula, né? Que lugar que a gente vai descobrir, né? Então, as nossas aulas externas era uma coisa que faz muito bem para eles, para mim também, para todo mundo, porque você está sempre conhecendo uma coisa nova, descobrindo uma coisa nova, né? Então, hoje, como a gente está limitado, então, assim, quem tem quintal ou quem consegue ter uma arinha para fazer, né, eu não peço nada para fazer nenhum tipo de saída, nem tem como, né? Mas eu tento trazer a aula para dentro da casa deles. Então, puxar a fotografia para coisas que eles gostam. Então,
vamos tentar fazer 3 fotos diferentes com 3 coisas que vocês gostam muito, lembranças de viagem. Vamos tentar fazer as fotos com as plantas que vocês têm. Então a gente tenta trabalhar isso. Limita um pouco a questão da composição de paisagem e tudo mais. Mas dá para passar mensagem, dá para passar técnica, aí tem os vídeos que ajudam, né? A gente passa vídeo, conversa bastante. Quando dá para mostrar pela própria câmera, a gente mostra. Eu trago isso até para o meu lado pessoal mesmo, porque eu sou fotógrafo de eventos, né? Então a minha vida profissional gira em torno de eventos, coisas que não acontecem e não vai acontecer tão rápido, né? Então eu tô tendo que também me reinventar, criar um estilo de fotografia, trabalhar com ensaios fotográficos, fazer uma outra linha para se adaptar também a essa questão. Ou seja, se reinventar mesmo, né? A gente olha para essa situação e fala, bom, o que dá para fazer? Ontem eu estava ouvindo uma live do Leandro Carnal, que eu sou muito fã dele, e ele estava falando uma coisa muito importante. Ele disse assim, estamos pagando um preço muito alto para não tirar uma boa lição disso, né? Uhum. Então, que você tem essa escolha, né? De que forma que você enxerga para tudo isso, ou de uma forma negativa ou de uma forma, não digo positiva, mas a gente sabe que uma crise ela pode ser uma oportunidade. Então, Exato. Se você enxerga dessa forma, então o que eu posso aprender com tudo isso? CELMI, Centro de Educação e Lazer para a Melhor Idade. É um espaço criado para ser um local de convívio e vivência em atividades de custos acessíveis a um amplo público, na faixa etária a partir dos 40 anos de idade. São mais de 50 atividades de grupos nas áreas de tecnologia, idiomas, arte, cultura, práticas orientais, atividades motoras, estimulação cognitiva e muito mais. A orientação de cada atividade é feita por professores especializados. Os participantes do CELMI reforçam a tendência atual pelo envelhecimento ativo e saudável da sociedade. O que se tira de lição com essa crise? Eu acho que o principal é não culpar o mundo, né? É você se abrir mais para as coisas que acontecem. Não só isso, mas como tudo na vida, né? E eu acho que se a gente consegue sobreviver a uma pandemia, a gente consegue passar por qualquer coisa, né? Então, eu acho que se a gente trabalhar direitinho, a gente acaba ficando com mais empatia, né? Sobre as coisas que acontecem, sobre o problema do próximo, né? Antigamente, eu vou falar por mim, naquela correria do dia a dia, eu não pensava no vizinho, se o vizinho estava bem, se estava tudo bem. Agora eu vou sair de casa, eu falo, pô, será que o vizinho precisa de alguma coisa? Será que eu vou sair, já não posso aproveitar e pegar alguma coisa para ele na rua, já que eu tenho que estar na rua, né? Então, assim, é uma coisa que antes a gente acabava passando batido, cada um ocupado com a sua vida. Eu acho que se a gente, né, acho que eu concordo muito com o que o Leandro Carnal falou, assim, a gente pode passar de 2 modos, né, culpando Deus ou culpando o mundo ou qualquer coisa, ou tentando, sei lá, né, sair melhor disso, né? Eu sempre tento puxar para esse lado. Tá feito, né? Agora vamos pensar na solução e como que eu posso fazer para ficar melhor, né? Essa é a lição que eu tô tirando. Que bom. Andréa? Exato. E uma outra coisa, isso que o Everton falou, de às vezes você no automático nem se preocupar se o seu vizinho está bem, a gente querendo ou não, a gente vai ter que desenvolver a empatia, porque é aquilo que ele falou, será que meu vizinho está precisando de alguma coisa? Se eu saio e ajudo e faço o supermercado do meu vizinho, eu, por exemplo, moro do lado de um supermercado, o prédio que eu moro tem bastante gente de idade, então algumas pessoas colocaram no elevador avisos, né? Olha, moro no 22, se precisar de alguma coisa, interfona, a hora que eu for ao Pão de Açúcar eu faço a compra, enfim, e a gente está se ajudando. Por que eu estou falando isso? Porque se eu vou ao supermercado para alguém, né? Estou indo para mim, não me custa nada trazer alguma coisa para o meu vizinho, eu evito que ele, que seja grupo de risco, possa ser contaminado.
E aí, o que acontece? Se ele é contaminado, ele pode contaminar o prédio também, os funcionários do prédio, e a situação vai me atingir também. Então, a gente teve que aprender na raça, se colocar no lugar do outro. A gente estava vivendo numa velocidade que eu sempre discordei disso, uma inversão de valores absurda, né? Então, a gente está olhando para o outro com mais respeito, todo mundo está tendo que se ajudar. Eu, particularmente, tive que trazer minha mãe para morar comigo, então estou vivendo uma outra realidade, justo eu, que há 10 anos trabalho com envelhecimento, não estava enxergando que minha mãe já estava precisando de um acompanhamento mais de perto para continuar autônoma e independente, né? Então, na minha opinião, toda essa situação, ela veio mais para somar, né, do que para dividir a gente. Eu acho que se todo mundo tivesse olhar da aceitação, né, que nem o Everton falou, se a gente tem duas opções para ver essa situação. Então, assim, não existe castigo, na minha crença, né, não tem um castigo de Deus, na verdade, a gente colhe sempre aquilo que a gente planta. Então, trabalhar a aceitação, isso é o que temos agora. Então, o que a gente pode fazer com isso para que no futuro a nossa situação seja melhor? Então, a lição que eu tiro ela é extremamente positiva. E tenho também passado isso para os meus alunos e vejo como é gostoso, né, trabalhar com gente de mais idade, com mais sabedoria, porque eu estou tendo esse feedback também. As pessoas estão me surpreendendo muito. Eu achei que elas fossem ter um olhar mais assim de medo, né, porque afinal de contas o risco existe, a situação ela é séria, ela exige cuidados, mas eles estão passando uma certa... estão nos passando um exercício de fé muito grande, né? Sim. Por conta da história de vida deles. Então, eles sabem que não tem como fugir. Então, está sendo positivo. Que bom. Andréia, você também tem um trabalho também com idosos, né? Um atendimento mais personal aí, né? Como é que você está lidando também com esses seus pacientes? Na verdade, o treinamento, né, para cuidadores de idosos, a gente teve que intensificar um pouco mais na questão de como a pessoa ela tem que sair para voltar para a casa dela e depois voltar ao trabalho. Então, a gente teve que adaptar toda essa prestação de serviço, porque uma vez que a gente tem dentro da nossa casa uma pessoa que sai constantemente, ela amplia, né, ela aumenta o risco dela de contágio. Então, o que acaba acontecendo? A gente teve que aprender a lidar com essa situação da higiene, né, que a gente tem que intensificar para não aumentar o risco dentro de casa, né, e para esse cuidador também se cuidar, porque ele é o prestador de serviço, então ele tem que estar o tempo todo mais atento a essa situação. E as próprias famílias também, Linda, não estavam sabendo como lidar com essa situação, estavam isolando demais os pais numa preocupação excessiva, né, achando que o risco maior era com os pais, quando na verdade o foco está muito na gente também, porque a gente é que faz essa saída de supermercado, faz as compras, a gente trabalha de uma certa forma, eu trabalhando em casa, mas às vezes eu tenho que sair, eu participo de algumas reuniões, consultoria na casa das pessoas, então eu percebia muito que os filhos estavam lidando com a situação de uma forma, deixando os idosos mais cansados do que, na verdade, preparados para lidar com a situação. Então, a gente teve que todo mundo se adaptar, entender, ver o que realmente é necessário. E eu tenho para mim que quanto mais tempo as pessoas demorarem para se conscientizar de que todos devem tomar cuidado, mais tempo a gente vai levar, né, com um problema sério, com essa curva sempre aumentando. Né? Então, existe um problema sério das pessoas se conscientizarem mesmo, das pessoas entenderem que cada um, porque eu me cuidar, também eu vou estar cuidando do outro, né? O outro que mora comigo, o outro que convive comigo. Então, isso que a gente estava falando, de olhar para o outro, de ter uma consciência de que meu vizinho precisa, né? Tudo, eu preciso criar essa empatia com todo mundo e saber que se eu me cuidar, automaticamente eu estou cuidando do outro também, né? Então, eu acho que falta muito essa consciência para as pessoas, para que a gente possa atirar de letra, né, todo esse tempo.
A gente, inclusive, fala de um retorno com as aulas no CELM em agosto. É o que a gente espera poder retornar, né? E a gente vai ter que se readaptar, a gente vai ter que pensar como é que a gente vai fazer também, né? Para a gente poder ter essa segurança, porque a gente tem um número grande de alunos. Então, de que forma que a gente pode fazer para que a gente também não tenha essa aglomeração? Porque, queira ou não, esse problema, eu creio que esse ano ele vai se estender, ele não vai ser um problema que vai acabar em agosto, né? Uhum. Eu acho que a vida ela vai ter que retomar aos poucos, e mais ainda, né? Talvez a gente tenha que se adaptar a conviver com esse vírus, né? Conviver com esse vírus, e de que forma que eu posso levar a minha vida nesse novo normal, né? Que é a palavra de ordem agora, é o novo normal, mas me cuidando e cuidando do outro também. Então, é um tempo de aprendizagem, gente, é um tempo que a gente precisa, de fato, aprender, né? Ouvir bastante, ler bastante, né? Obter informação e o que eu posso fazer em relação ao outro, né? E essa empatia, realmente, ela vai ter que existir em todos os lugares, todos os espaços, em todos os lares, né? Para que a gente possa ter essa crise como, de fato, uma oportunidade para se fazer uma pessoa melhor, né? Para, ao final, se é que vai existir um final, mas a gente conseguir se tornar uma pessoa bem melhor. O envelhecimento é tão ou mais importante do que as outras fases da vida. Envelhecer com estima é um direito seu. Não abra mão da sua importância. O Celete oferece oportunidade para que você tenha um envelhecer com qualidade. Oferecemos cursos de atividades físicas, idiomas, artesanato e muito mais. Venha para cá! Rua Guido Tomanique, 1921, Parque da Represa, Jundiaí. O telefone é 4815-0721. Eu tenho um amigo que ele é psicanalista e ele fala muito que a conta emocional ela vai chegar mais para frente. Por quê? Porque como a gente está se adaptando a essa nova realidade, a gente está realmente tirando de letra. Dizem que o brasileiro é um povo que se reinventa e que sabe se adaptar de uma forma mais rápida. Não sei se por toda a dificuldade que a gente enfrenta aqui, mas eu acho que o mais importante da gente se preocupar, vamos dizer, a hora que o normal voltar, é o emocional, porque a gente está acumulando, né, emoções nesses 3 meses. Meu último dia de aula no CELM, acho que foi dia 14 de março. Então, a gente pensa que a gente está se adaptando nisso tudo, enfrentando isso, né, vivendo, tentando viver de uma forma normal, e o nosso emocional ele vai tentando se adaptar a tudo isso também, a essa realidade, né? E aí é uma coisa que aquilo que você me falou, segunda-feira passada o Jundiaí estava todo mundo meio que na rua sem preocupação nenhuma. Quer dizer, há necessidade de tanto consumo, né? Ainda mais agora que economicamente o país está comprometido, o mundo comprometido. Quer dizer, enquanto a gente não fizer essa avaliação do que realmente importa, a conta emocional, a hora que ela chegar, a gente não vai ter como pagar. Porque a gente não vai saber como enfrentar com tudo isso, né, de uma forma geral. Porque a gente está sendo afetado fisicamente, né, economicamente, muda a nossa realidade e emocionalmente também. Então, se a gente não aprender a se adaptar a tudo isso que a gente está vivendo, com toda essa informação, com tudo isso que está chegando, não só para a gente, mas para o mundo todo, tem uma informação, né? Não é uma coisa que só o brasileiro está passando. O mundo inteiro está aprendendo com isso. O mundo inteiro foi atingido ao mesmo tempo. É como se fosse uma guerra silenciosa, mas porque a gente tem um inimigo aí que a gente precisa enfrentar, e aí a gente parece que não está se dando conta da extensão da coisa, né? Parece que se a gente não vê o problema dentro de casa, a gente não leva a coisa a sério. Então, assim, a gente tem que ter um olhar diferente para tudo isso. Todos realmente temos que aprender a lidar,
né? E tentar, eu acho que sobreviver nesse tempo da melhor forma possível, cuidando das nossas emoções. Isso é muito claro, né? Porque quem tinha, principalmente a gente que trabalha fora, a gente tinha um ritmo de trabalho, a gente, né? De repente separa tudo e é do dia para a noite. Foi uma coisa que não foi planejado, né? Então, de repente, para tudo e você tem que reaprender a lidar com essa situação, reaprender, no caso do nosso trabalho, como é que a gente faz, né? Para a gente dar continuidade, porque o primeiro impacto é para tudo, acabou tudo, né? Exato. Acabou, né? Mas e aí não, e aí você vê, não, vamos ver o que dá para fazer, né? E realmente, eu acho que quando você se propõe a fazer algo, a olhar para essa situação e falar, vamos buscar realmente o que dá para fazer, vamos em frente, né? A gente sabe que a gente não conseguiu, né, atender os 100% dos alunos, porque muita gente não quis continuar ou não conseguiu continuar, ou de alguma forma está esperando, né, que a gente volte, mas eu acho que foi bastante positivo. Eu tenho falado isso nas outras gravações, nas outras entrevistas com as meninas, e a gente tem falado isso, que a gente está conseguindo mesmo, assim, a gente está tirando de letra, mesmo pensando que a gente trabalha com esse grupo de idosos, pensando que o trabalho que a gente faz, ele é um trabalho voltado para socialização, para acolhimento, e agora a gente está tendo que fazer essa socialização, esse acolhimento, mas cada um na sua casa, né? Então, aí a gente está conseguindo. Acho que a tecnologia, ela revolucionou, né? Eu estava lendo sobre a tecnologia, fala que, na verdade, acho que a tecnologia, a gente não imaginava que a gente ia viver da tecnologia assim, de uma forma tão intensa, né? Que já se fala desde o século passado na tecnologia, quando se começou tudo, mas agora, esse momento, ele veio para realmente, foi uma revolução, está sendo uma revolução, né? E a gente está lidando bem com tudo isso, né? A gente está indo e buscando o que dá para fazer, qual a ferramenta. Eu vejo o próprio programa Longevidade em Foco, que a gente ia, entrevistava, tudo. A gente deu uma parada, né? E aí a gente descobriu essa plataforma que dá para fazer. Eu falei, então vamos fazer, vamos continuar. E a vida que segue, não é? A vida que segue. E a gente consegue. Se Deus quiser, a gente consegue. Eu acho que só queria colocar duas coisinhas que eu acho que é legal. Eu acho que teve duas mudanças muito grandes com essa fase nossa. A primeira é que a tecnologia ela sempre foi sinônimo de afastamento, né? Então, se eu não posso falar com você, eu te mando uma mensagem, vou fazer por mensagem mesmo. E isso reverteu. Agora a tecnologia ela é sinônimo de aproximação. E outra coisa é que nós, adultos, sempre trabalhamos muito pensando assim, nossa, como que eu vou ajudar meus pais no futuro, né? E a gente está numa fase que os pais muitos, né, voltaram a ser o porto seguro e são os únicos com uma situação mais ou menos estabilizada, porque tem uma aposentadoria, né, onde muitos dos filhos hoje perderam emprego, muitos estão sem trabalhar e os pais reverteram essa importância de novo, né. Eu acho que isso é legal também até por uma injeção de autoestima para eles, assim, né, quem está conseguindo ajudar. Eu vejo que tem alguns alunos que falam assim, eu estou ajudando os meus filhos. Eles falam de boca cheia, minha filha veio morar aqui comigo porque eu estou ajudando ela. Eu acho que isso é uma parte boa também, né? Quem pode ajudar. Bom, então tá, gente. Eu quero agradecer vocês. Obrigada por essa disponibilidade aí de a gente poder bater esse papo, tá bom? Agradeço muito. E a gente segue aí com o nosso trabalho até o final desse mês, né? Depois a gente dá um tempinho para retomar em agosto, se Deus quiser, de uma forma mais tranquila, né? Mas retomando o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigada e hashtag fiquem Quem em sabe casa. presencial, né? Sim, presencial. Tchau, pessoal. Um abraço. Tá bom? Até. Tchau. Obrigada, viu, gente? Obrigado pelo convite.